queremos lembrar que vamos voltar ao nosso tema, a nossa ênfase das últimas 2 semanas, abordando aqui a questão de sinais e maravilha, vendo como esse assunto é apresentado na Bíblia, demonstrando os atos redentivos realizados por Deus através da história para o bem do seu povo, para a advertência da humanidade. O primeiro ato redentivo demonstrado em linhas bem claras que chama a atenção o Velho Testamento e também muitas partes do Novo Testamento é para com a Páscoa, o Êxodo, a saída, a libertação dos israelitas da terra do Egito. Então, é lembrado nos Salmos, em vários livros, referido em vários lugares na Bíblia, a lembrança da libertação do povo de Deus da terra prometida, quando Deus os tirou com mão poderosa, com braço estendido, com portentos dramáticos, quando enviou 10 pragas à terra do Egito e libertou o povo de lá mediante uma praga que culminou aí nas pragas com a morte dos primogênitos, onde mediante o sangue do Cordeiro aplicado nas portas, o povo pôde ser poupado da morte dos primogênitos, e Faraó teve que ceder, permitindo e até mandando o povo sair para o lugar que tinham pretensão para celebrar ao Senhor. Ele queria que o povo celebrasse lá no Egito, da forma do Egito. Moisés disse: não, temos que sair caminho de 3 dias. Então, o ato redentor de Deus na libertação do seu povo é algo referido em linhas bem claras na Escritura, ao falar de fenômenos e milagres, sinais e maravilhas. As pragas foram fenomenais? Foram. Mas a que libertou foi a que colocou o sangue do Cordeiro na porta, que representava aquele Cordeiro. Biblicamente, era uma representação do Cristo Messias, o Salvador, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pois rios de sangue poderiam correr no Egito, e de fato correu, mas não pôde libertar, senão quando foi aquele Cordeiro preparado por Deus para ser oferecido à Páscoa, que representava, aqueles cordeiros representando a Jesus. É bom lembrar que quando em Mateus 4, 23 e 25, e quando também quando Jesus comissiona os discípulos para a sua antecipação às cidades às quais ele deveria percorrer, ele deu-lhes instruções que são recebidas por muitos hoje como sendo orientações fenomenais para realizar milagres. Mas é bom lembrar que ali havia uma missão específica para um grupo específico, em lugares específicos, com coisas específicas. Por sinal, entre aquelas recomendações de Jesus, disse Jesus que de ninguém tomeis prata ou ouro, não conduza mais de uma bolsa, nem de cobre em vossos cintos, e assim recomendando. Se vai tomar esse texto para ser orientador para a realização de milagres hoje, teria que seguir todas as recomendações e não apenas umas em parte. Lá ele disse: curai os enfermos, ressuscitai mortos, de graça, olhe bem, de graça recebestes e de graça dai. Não é com uma ênfase até demasiada em coisas materiais e em lucro, em retorno, em entregas. Não é isso. Lá foi uma coisa feita diferente, conforme Jesus ordena em sua palavra. Agora, a Bíblia é nossa regra única de fé e de prática, e temos que atender o que nela está registrado ao tratar-se desses assuntos. E qual lugar que esse tipo de demonstração ocupa no ministério de Jesus Cristo hoje? Qual lugar
que esse tipo de fenômenos ocupa na igreja de Jesus Cristo, nas igrejas locais hoje? E qual lugar que esses fenômenos têm no evangelismo ou na evangelização? Evangelizar é partilhar as boas novas de salvação em Jesus Cristo, o Salvador do mundo, o Santo de Deus, que até os demônios reconheceram quando ordenados por Jesus a saírem. Eles reconheceram: sabemos que és o Santo de Deus. Até o diabo sabe que Jesus Cristo é santo e treme diante dele. Gente, estamos pertencendo a um reino inabalável. Devemos reter a graça de Deus, pela qual devemos servi-lo de modo agradável, com reverência e santo temor. Diz Hebreus 12, 28, porque o nosso Deus é fogo consumidor. E esses fenômenos e milagres teve um lugar especial no ministério de Jesus Cristo para estabelecer os fundamentos da igreja, que foram estabelecidos pelos profetas, pelos apóstolos. Esses fundamentos foram colocados. Agora temos a Bíblia completa, temos a igreja edificada. O Senhor está trabalhando na sua igreja por meio da pregação da palavra, por meio de abençoar a obediência à grande comissão de pregar o evangelho a todo mundo e a toda criatura, através de confirmar pela transformação de vida, pela uma vida nova. Ontem pregamos para a mocidade, focalizamos para a mocidade dentro da novidade de vida. Falando na área de adoração, foi focalizado para a juventude. Vida nova, música nova. Vida nova, música nova. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas velhas passaram. Vida nova nós galgamos em Jesus. E os fenômenos e maravilhas da Bíblia apontam não para si mesmo, mas para aquilo que Jesus Cristo faz, que Ele é, que representa para a nossa vida. Então, foi enfatizado biblicamente sobre o lugar que essas coisas têm. Estamos aqui recapitulando na palavra de Deus, falando de atos redentivos, atos de redenção. Lembramos o Êxodo, mas o próximo ato de redenção é a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo ao mundo. A vinda de Jesus Cristo ao mundo para salvar a humanidade. Esse é o ato redentivo de Deus, demonstrado, que foi exemplificado no Antigo Testamento e que apontava para o acontecimento máximo, que era a vinda do Redentor ao mundo, a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, profetizado no Velho Testamento e cumprido no Novo Testamento. Lembramos também que quando os fenômenos sobrenaturais eram operados por Deus, eles tinham 3 propósitos, 3 objetivos tinham ao realizar Deus seus portentos dramáticos, quer no Velho Testamento, quer no Novo Testamento. Não era para levar as pessoas a sair tentando enganar a humanidade, mas era para levar as pessoas a 3 propósitos principais. Em primeiro lugar, chamar o povo de volta para aquilo que é básico. Quando nos Salmos narra sobre a Páscoa e as pragas do Egito, é chamando a atenção do povo de volta ao Deus Redentor, ao Libertador, para Ele entregar a sua vida e o seu coração e amá-lo e segui-lo. Segundo lugar, é chamar o povo de volta à lembrança dos atos redentivos de Deus. Deus então fez esses prodígios, não se esqueçam. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração,
de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a tua força. Disse: essas palavras que hoje te ordeno, estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás. Mandou colocar memoriais para lembrar os portentos dramáticos de Deus, para dizer: foi a libertação do Egito. Chame o povo para o Redentor, para aquilo que é básico, levando a entender que o que Deus fez aumenta a responsabilidade em nos levar ao terceiro passo, que é lembrar qual é a mensagem que devemos passar para a próxima geração. Volte comigo a Deuteronômio 6, eu citei os versos iniciais, agora eu vou para o versículo 20, Deuteronômio 6, vamos para o versículo 20 até o versículo de número 24, estabelecendo aí algo para lembrar quem Deus é e como devemos amá-lo, respeitá-lo, servi-lo em nossas vidas. Quando teu filho, 6:20 Deuteronômio, no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra toda a casa de Faraó. E ali continua apresentando. Esse propósito não está somente aqui no Velho Testamento, mas também no Novo Testamento fala em linhas claras. Por exemplo, quando Jesus multiplica pães para multidões, ele disse: eu sou o pão da vida. O milagre tinha o objetivo de chamar a atenção do povo para aquilo que Jesus Cristo é, para quem Jesus é, não para chamar para o milagre em si, mas para aquele que consegue alimentar a multidão, transforma o pão, aumenta o peixe, transforma a água em vinho. Quando ele ressuscita Lázaro, quando estava lá prestes a acontecer a ressurreição, ele diz o que lemos hoje, ao iniciar nosso programa. Ele disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, que seja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. E João apóstolo disse que tinha o propósito, Jesus tinha o propósito de demonstrar que ele é divino, que ele é Deus, e que as obras, os milagres, levariam o povo a crer para a vida eterna, sabendo que ele é o Cristo, o Filho de Deus. Quando expressa, na verdade, fez Jesus diante dos discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram registrados para que creiais que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenhais vida em seu nome. Queríamos também avançar para dizer por que é importante ensinar sobre esse assunto: fenômenos e maravilhas, sinais e maravilhas. Por que é importante? É importante pelas seguintes razões. Porque uma análise criteriosa desse assunto na Bíblia nos leva a entender como ele era e a forma como hoje está acontecendo por pessoas que querem desviar o objetivo ou a atenção daquilo que é básico. É importante porque todos os sinais e prodígios na Bíblia nem sempre recebem um recapitular positivo. Os magos fizeram milagres perante Faraó.
o anticristo fará milagres quando vier. João Apóstolo chegou até a dizer que o anticristo vem e presentemente já está no mundo. A segunda besta de Apocalipse 13 operará grandes sinais. Os espíritos enganadores também fazem milagres. Por isso é importante ensinar ao povo as verdades bíblicas. Lembre, na Bíblia não existe um lugar específico onde as pessoas podem fazer esses tipos de milagres, ou mesmo expelir demônios. Lugar específico não existe. Jesus fazia onde passava, onde andava, onde ia, e as pessoas lhe traziam, ele fazia ali, em qualquer lugar que ele tivesse, e era qualquer doença, qualquer enfermidade. Não era para fazer uma campanha de tantos dias para ver se no final a pessoa iria então se libertar de um problema depois de deixar uma grande soma de dinheiro. Não era isso. Jesus ordenava ao leproso, ele ficava limpo. Jesus ordenava ao morto e ele ressuscitava. Jesus colocava a mão em qualquer enfermidade, ao que tinha uma perna seca, e ele ficava restaurado. Este é Jesus. Os milagres que ele fez apontam para quem ele é. Devemos crer nele como Salvador do mundo, na sua mensagem como salvadora e suficiente para transformar a todo aquele que crê. Meus prezados ouvintes, é importante lembrar, e queremos até deixar uma pergunta para as pessoas que se envolvem tanto em sinais e milagres e querem cultivar isso como sendo parte do ministério, como se fosse apostólico. Primeiramente, em primeiro lugar, posso aplicar ou para esse tipo de movimento ou qualquer religião. Você está atraindo pessoas para o verdadeiro Deus? Naquilo que você faz ou tenta fazer, você está atraindo o povo, a humanidade, para o Deus verdadeiro ou para uma mera religião, para cerimonialismo humano? Reflita nesta pergunta e responda a Deus se você está preocupado em atrair pessoas para o reino de Deus, o Deus santo, justo e verdadeiro, ou para cumprir os seus caprichos, sua própria vontade humana. Decida diante de Deus o que você quer. Se está pronto a atrair pessoas para o grande ato redentor de Deus em Cristo Jesus, que na cruz do Calvário sofreu, morreu, até chorou gotas como que de sangue lá no Getsemane antes da sua morte, quando chegou a indagar, a perguntar se era possível, Pai, passar dele o cálice sem ele beber, e Deus mostrou em linhas bem claras que não tem outro meio de salvar o pecador senão pela cruz do Calvário, pelo sangue derramado, pela morte substitutiva, não por uma religião, não por movimentos, não por cerimonialismo, mas ele cumpriu as promessas feitas no Antigo Testamento e trouxe a redenção para que quem crê tenha vida eterna, seja salvo e seja libertado pelo Senhor Jesus. Em um terceiro caso, qual a motivação em você fazer isso? Jesus quer que nossa fé se apoie na morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus. E há um perigo das pessoas tentarem reduzir Jesus a um simples mágico esperto, em vez de mostrar Elias bem clara seu plano redentor, sua santidade. Eu chamo você para Mateus capítulo 7. Eu me sinto muito à vontade para me respaldar na palavra de Deus. Mateus capítulo número 7. Mateus 7, verso 21 em diante. Olha Jesus falando, gente: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará
no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônio, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Os que praticais a iniquidade estarão ouvindo de Jesus estas palavras, porque eles estavam envolvidos com o nome de Jesus, que é sublime, é santo e deve ser reverenciado. Eles estavam envolvidos com esse nome, estavam envolvidos com a cristandade, mas estarão longe de Deus na eternidade, por causa da iniquidade na vida e no coração. Aqui, pessoalmente, meu prezado ouvinte, não importa a sua religião, mas diante de Deus analise a sua vida. Se você foi libertado da iniquidade por Jesus Cristo, ou ainda está agarrado nela. Se você está, pode fazer o que quiser, expelir demônios, fazer milagres, mas Jesus dirá: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim. Aqui eu estou lendo o que ele disse: vós que praticais a iniquidade. A iniquidade é tudo aquilo que ofende a santidade, a dignidade de Deus. A iniquidade é o pecado da mente expressado nas ações. A iniquidade é a vida suja e imunda que os pecadores levam, em detrimento a respeitar, sem preocupados em respeitar a dignidade de Deus, de Jesus. Deus jamais esquece a redenção do Calvário. Jamais esquece o que Cristo sofreu. E um teste que temos que aplicar é o seguinte, para esse tipo de qualquer movimento. A pergunta: qual o verdadeiro teste do crente? Como saber quem é salvo, quem é o salvo? Primeira coisa é a sua obediência a Cristo. Demonstra que você respeita e ama a Jesus. A sua obediência, a nossa obediência a Jesus Cristo. Segundo, o amor a Ele e ao seu Evangelho, e não a mera demonstrações de poder ou movimentação. A obediência a Cristo, o amor a Cristo, vai revelar como um teste quem é o verdadeiro e autêntico cristão. E aqui eu conclamo, meu senhor, minha senhora, que escuta este programa nesta oportunidade. Estamos preocupados em fazer não a vontade do povo, mas a vontade de Deus. Estamos preocupados em apacentar ovelhas e almas, não para mim mesmo, mas para Jesus, do modo de Jesus, do modo de Deus. Porque a sua palavra nos foi dada não sem propósito objetivo, mas para que sigamos a verdade revelada e não fujamos daquilo que nela Ele estabeleceu. E eu quero finalizar com esse texto aqui, Deuteronômio 13. Deuteronômio 13. Velho Testamento, Deuteronômio 13, Deus falando por Moisés: quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e sucedeu tal sinal ou prodígio que tiver falado, e disser: vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-lo, não ouvirás as palavras desse profeta ou sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova, para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis após o Senhor vosso Deus, e a Ele temereis,
guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a ele servireis e a ele vos achegareis. Esse profeta sonhador será morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para vos apartar do caminho que vos ordenou o Senhor vosso Deus, para andares nele. Assim eliminarás o mal no meio de ti. Meu prezado ouvinte, que Deus aplique essa palavra ao seu coração, e eu deixo que a Bíblia fale a minha vida, a sua vida e as nossas vidas, e que nos voltemos àquilo que é básico, revelado em sua palavra.